A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, que também é aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Eudorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui nesse vídeo, nesse canal, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como base o material didático fornecido pela editora Betel. E nesse segundo trimestre nós estamos falando sobre a mordomia cristã. E esse material ele foi elaborado pelo nosso pastor Amarildo Martins da Silva. Ele é da Assembleia de Deus lá em Palmas, Tocantins. Ele que nos abençoou com esse material. Então nós viemos aqui neste vídeo trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com o auxílio do Espírito Santo de Deus, possam conseguir fazer uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Também aproveito aqui para te convidar, se você está chegando a primeira vez neste canal, se inscreva aí, faça seu comentário, curta o vídeo e que nos ajuda muito para a honra e glória do Senhor, para que o vídeo seja divulgado para outras pessoas também. Já aproveito para agradecer também a empresa Reobot Saúde, que tão gentilmente nos empresta e nos cede esse espaço aqui para nós fazermos esse vídeo. Se você quiser mais informações, busque nas redes sociais Reobot Saúde, assistência de enfermagem domiciliar. Tão gentilmente tem nos emprestado esse espaço aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Então você que está chegando, se você quiser também adquirir a sua revista, entre no site oficial da editora Betel e procure ver lá como você faz para adquirir a revista, para que você possa fazer suas anotações e acompanhar essa aula para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, meu. Hoje nós vamos fazer a pré-aula da lição de número 5, que vai falar sobre a compaixão, atitude de quem ama a Deus. É um tema muito importante, um tema muito delicado, que nós precisamos trazer ele para a voga, né? Trazer ele para a nossa existência novamente. É um tema que ficou muito em voga no tempo de Cristo, muito em voga na época da igreja primitiva, mas que nos dias de hoje o cristianismo, os crentes estão deixando um pouco de lado e deixando um pouco a desejar sobre esse tema da compaixão. Então a gente precisa estudar sobre ele e voltarmos a praticar esse ensinamento que está diretamente atrelado ao segundo mandamento, que vai dizer: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então destaque isso para o seu aluno, e eu gostaria de trazer já o significado dessa palavra compaixão. O dicionário, né, vai dizer que é um sentimento piedoso com a tragédia do outro, acompanhado do desejo e da atitude de abrandar ou corrigir o problema. Ou seja, muitas pessoas até têm compaixão, né? Até se compadece do que aconteceu com a outra pessoa, mas para por aí. Na verdade, compaixão é você se compadecer, você se colocar no lugar do outro ali, mas também você tem que ter alguma atitude para melhorar a situação do outro pelo qual você se compadeceu. Então não é só um sentimento de palavras, de falácias. Você precisa ter atitudes práticas para minorar a situação do outro que te levou a ter compaixão. E isso é um exemplo claro, nós vamos ver na caminhada do Senhor Jesus, naquela passagem onde ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, daquela cidade. Você vai perceber que Jesus está chegando à porta daquela cidade e ele vê um velório, ele está vendo ali um cortejo fúnebre. E a Bíblia vai dizer que ele se move de íntima compaixão pelaquela mulher, pelaquela situação que ele estava vendo, e ele não continua a caminhada e vai embora. A Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão, ele vai até a mulher, libera uma palavra de consolo para ela quando ele diz:
não chore. Por que ele libera essa palavra de não chore? Porque nele havia condições de reverter o quadro. Então ele olha para ela e diz, não chore, porque eu tenho outras... a gente, né, parafraseando aqui, ele está dizendo, não chore, porque eu tenho condições de reverter esse quadro. Ele não está falando não chore da boca para fora, como todo mundo fala num velório. Não, ele está falando para que a pessoa entenda que ele pode mudar a história. Aí você vê a compaixão completa. Ele se compadeceu, ele foi lá, a viúva não falou nada. A mulher não pediu nada, a mulher estava na dela, chorando, levando seu filho, que o marido já tinha morrido, enterrando o filho, e ponto. Jesus que se moveu de íntima compaixão. E ele levou uma palavra de consolo e tomou uma atitude que mudou a história daquela situação, daquela mulher. Esse é o ponto. Muitos cristãos nos dias de hoje, ele até se compadece quando alguém chega na igreja e conta que passou uma situação, que teve um problema. Ele vai até chorar com a pessoa e se compadecer, mas vai acabar o culto ali, ele vai virar as costas e vai embora. Cadê? Falta a outra metade da compaixão, que é você ter uma atitude que mude a história daquela pessoa. E qual foi a atitude? Jesus tocou no esquife, eles pararam o cortejo e Jesus falou para o moço, levanta, jovem. E Jesus ressuscitou aquele menino e resolveu o problema daquela mulher, daquela viúva. Isso é a compaixão bíblica e essa é a compaixão que a gente precisa buscar. Porque, na verdade, a gente tem visto muito nas igrejas as pessoas se compadecerem. Ih, a pessoa passou por sufoco, a pessoa está assim, está assado. Mas as pessoas que têm condições não tomam uma atitude para poder melhorar a situação daquela pessoa e tirar ela daquela situação. Veja que Jesus não fez um paliativo para resolver o problema da viúva, da morte do filho da viúva de Naim, daquela cidade. Jesus resolveu, fez uma atitude que reverteu o quadro. Então, muitas das vezes, nós precisamos entender isso. Eu preciso ter compaixão e fazer alguma coisa que reverta o quadro. Por exemplo, chega ao meu conhecimento que o irmão da igreja está desempregado. Eu vou ter compaixão dele e vou levar uma cesta básica, uma comida para ele ali naquele momento. Mas e depois? Vai dar fome de novo, ele vai ter que ter dinheiro para pagar suas contas. E quem vai ajudar? Você só ajudou uma vez, comida você dá hoje, acaba daqui um mês, uma semana, 15 dias, você não sabe. Mas a pessoa que tem a compaixão correta, bíblica, vai chegar para ele e vai dizer, olha aqui, ó, tá cesta básica, tá aqui o dinheiro para você pagar as contas e tá aqui uma porta de emprego para você ter o seu sustento. Eu vou falar com alguém para te dar uma porta de emprego para você trabalhar e não precisar mais. Você entra com a reversão do quadro e não só com um paliativo. Então a compaixão, destaque para o seu aluno, é você ter a compaixão do outro, se colocar no lugar do outro e tomar uma atitude que reverta o quadro prontamente. Reversão do quadro, não manutenção do quadro mais leve. Então a gente tem que ter essa visão. Se tem a minha consciência, se eu tenho condições, eu vou reverter o quadro de uma vez para sempre. Vou procurar arrumar um emprego para a pessoa, vou procurar arrumar uma situação, uma casa, se a casa caiu, eu não sei, mas eu vou tentar dar um jeito, né? Ou com a minha ação direta, ou tentando buscar pessoas que consigam, para que haja uma reversão total no quadro, e não somente um paliativo. Então, destaque isso para o seu aluno. E o texto vai dizer que quem faz isso, o nosso comentarista bota isso no título, é a atitude de quem ama a Deus. Quem entende que quando eu socorro o pobre, quando eu dou uma atitude que muda a história de alguém, eu estou fazendo para o Senhor que criou aquela pessoa. Eu estou honrando ao Deus que me serve quando eu tenho a condição de ajudar e reverter o quadro de alguém. Então, destaque isso para o seu aluno. E ele coloca, o nosso comentário como texto áureo, Provérbios 19, 17, que vai dizer, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Coisa linda esse texto. Quando você socorre o pobre, você está honrando a Deus quem criou, porque Deus criou o pobre, Deus criou o rico, Deus criou tudo.
Então, quando a gente se compadece daquela pessoa que está naquela situação, a gente está o quê? Emprestando para Deus, e o próprio Deus vai nos pagar. E você sabe, e eu sei que o Senhor Jesus não deve nada para ninguém. Então você ajuda hoje, meu irmão. Você restitui alguém hoje, você se compadece de alguém hoje, amanhã o Senhor se compadecerá de você, te restituirá, e você vai entender que quem honra a Deus, Deus honra também. E isso é um privilégio para nós. Toda vez que você puder ajudar alguém, você souber que tem alguém precisando, você entenda que é um privilégio para você ajudar aquela pessoa, porque você está honrando ao Senhor a quem você ama. Essa é a atitude do autêntico cristão. Ele tem prazer em socorrer, porque ele entende que é melhor dar do que receber, ele entende que é melhor o privilégio de ajudar alguém, porque Deus vai recompensar. A gente trabalha para poder honrar o Senhor quando ajuda alguém, porque a Bíblia fala isso, é o mandamento do Senhor. Então, todas as vezes que você puder ajudar, ajude, porque é um privilégio para a sua vida ajudar ao próximo. E aqui, meus irmãos, é interessante nós ressaltarmos que está falando de compaixão, atitude de quem ama a Deus, não é só com relação a dinheiro não, hein? Não é só com relação a dar dinheiro, da cesta básica, da mesada, não é só com bens materiais não. Se compadecer das pessoas é levar uma palavra de consolo, é levar um abraço para aquele que chora, é levar um alento para aquele que está caído, é levar uma palavra de restauração. Vê, Jesus ressuscitou o menino, não deu dinheiro para a viúva, o seu filho morreu, você não vai ter como sustentar, toma aqui um salário. Não foi isso que Jesus fez, porque compaixão não é só mexer com bens materiais, mas é a socorrer a pessoa em todos os aspectos. Às vezes você pode dar uma palavra, você pode dar um abraço, você pode dar um sorriso, você pode dar um convite. Às vezes a pessoa tem dinheiro, não precisa do seu dinheiro, mas precisa da sua companhia, da sua atenção, do seu carinho. Então tudo isso faz parte da compaixão. Destaque para o seu aluno. Na verdade aplicada, ele vai dizer que o autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor a Deus e ao próximo. Olha aqui, o destaque aqui é o seguinte: o autêntico quer ser discípulo, Jesus vai dizer, vai conhecer vocês como meus discípulos, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos quando você amar ao próximo, quando você cuidar do próximo. Então o autêntico cristão, ele tem naturalmente a sua característica de socorro. Não é só palavras, não é só aparência, não é só cantar, não é só pregar. O verdadeiro, o autêntico, é aquele que socorre o necessitado. Então isso a gente tem que destacar. Então faça o seu aluno refletir. Qual foi a última vez que tu socorreu alguém por alguma coisa? Leve essa reflexão para o seu aluno na aula. Meus irmãos, qual foi a última vez que você socorreu alguém? Seja com a comida, seja com uma palavra, seja com dinheiro. Qual foi a última vez que você perdoou a dívida de alguém? Tudo isso está implícito na compaixão. Às vezes a pessoa é crente, tal, não sei o quê, empresta o dinheiro e o irmão não consegue pagar, o cara detona a pessoa, não aceita, bota juro, reclama, cobra, atormenta a pessoa que está passando por necessidade e não tem como pagar. Qual foi a última vez que você se compadeceu, se colocou no lugar do outro e perdoou a dívida? Destaque isso para o seu aluno, faça essa reflexão com ele, para que ele veja como está a caminhada dele, porque o autêntico cristão é esse, que socorre, que perdoa, que ajuda, que se compadece, motivado pelo amor a Deus e ao próximo. Não é motivado para aparecer como Ananias e Safira tentaram fazer, para aparecer dizendo que fazia como Barnabé, entregando as coisas, e o inimigo colocou ali o sentimento deles de roubo, para eles entregar uma parte e não entregar tudo, porque a motivação deles não era ajuda ao próximo e amor ao Senhor, era aparecer para ter o mesmo destaque que o Barnabé teve quando socorreu. E aí o que aconteceu? O inimigo usou aquilo ali e eles foram enganados
né, para tentar enganar o Espírito Santo e receberam como recompensa a morte, porque tentaram enganar o Espírito Santo. Então você também tem que saber a motivação que está te levando a ajudar. Se for para aparecer, se for para se destacar, se for para você subir, que aparecer na igreja, para os pessoais, para as pessoas, preste bem atenção, Deus não vai receber e você ainda vai dar brecha para ter problema como Ananias e Safira teve. Então, ó, tem que socorrer, tem que ajudar, mas por motivação correta. Amor a Deus, obediência ao Senhor e amor ao próximo e honra àqueles que Deus criou. Então, destaque isso para o seu aluno, amém? Glória a Deus. O texto de referência, ele traz Isaías capítulo 58, verso de 7 a 10. É um texto interessantíssimo, se os irmãos puderem, leve esse texto e leia ele todo. Vai falar sobre o jejum que agrada ao Senhor. Preste bem atenção, o povo de Israel estava passando por um momento de luta, por dificuldade, e foram questionar o Senhor por que eles faziam as festas solenes, faziam os jejum, guardavam os sábados e não estavam recebendo nada em troca e as coisas estavam pior. Aí o Senhor usa o profeta Isaías para dizer, olha, porque vocês fazem esse jejum, mas por interesse próprio, vocês estão buscando somente as bênçãos para vocês não cuidam do outro, não ajudam. O jejum de vocês acaba em briga, acaba em rixa, acaba em confusão, um quer aparecer mais do que o outro e depois vai querer que eu ouça o que vocês estão falando. Não aceito. A motivação deles estava errada, a convivência, a forma de jejuar estava errada, eles só faziam por causa de legalidade, porque eram legalistas da lei, e aí o Senhor vai falar para ele, não é isso, o jejum não é para isso, não é para isso que eu guardei o sábado, vocês ficam buscando só para vocês e ninguém ajuda ninguém. Aí o Senhor vai dizer, diga para eles que o jejum que me agrada, aí vai falar o texto, ó, é vendo o pobre desterrado e fazer, né, a ajuda, ver o nu, cobrir. E aí o que eles faziam? Quando viu necessitado, está aqui no verso 7, eles se escondiam, né? O que acontece? Eles tinham tanta vontade de ter os bens para ele, que quando eles viam os necessitados, eles se escondiam para ninguém pedir nada a eles, para eles não saberem. Ou seja, muitos crentes nos dias de hoje usam essa estratégia. Vai lá, eu não quero saber de nada. Não se envolve, não procura saber, justamente para poder não ter que ajudar, não se comprometer. Era isso que eles faziam lá. E o profeta falou, por causa disso, vocês oram, vocês jejuam, vocês sobem monte, faz as festas e não acontece nada, porque Deus virou o rosto de vocês, fechou os olhos e os ouvidos para o seu clamor, porque vocês não fazem o que Deus mandou, que é ajudar, compadecer e fazer aquilo que o outro precisa, meu. Aí ele vai dizer, se você ajudar, aí vem as promessas, que é o texto vai dizer, então romperá a luz como a alva, a tua cura apressadamente vai chegar, entendeu? Então as coisas vão melhorar quando você ajudar. E aí vem o versículo 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha aqui a promessa. O Senhor está falando para eles e fala para nós também. Se você se compadecer, se você ajudar, tudo isso você fizer, o que vai acontecer? Você será livre. Na escuridão sua será como o sol de meio-dia. Você será farto, você será abençoado, mas ajudando, não fazendo somente a legalidade. É isso que eles estavam fazendo. Por isso Deus falou, não aceita esse jejum de você. E muitas pessoas no cristianismo nos dias de hoje estão passando por isso. Sobe monte, ora, busca, nada acontece. Por quê? Porque Deus está falando, cadê a ajuda? Cadê o amor? Cadê o abraço? Cadê uma palavra? Cadê uma visita? Cadê? Você se esconde. Quando aparece alguém na igreja que você sabe que está com dificuldade, você sai pela outra porta, passa longe, nem dá a paz do Senhor para a pessoa poder dizer, poxa, meu irmão, estou passando por isso, tem como meu irmão me ajudar? Esse era o que o povo fazia, eles escondiam a sua carne daquela pessoa, se escondiam para não se comprometer. E aí depois queriam orar, queria que Deus abençoasse. Não é assim que Deus faz. Então o Senhor olha para nós, vê as nossas atitudes para poder receber a nossa oração.
Então, destaque isso para o seu aluno aí. E aí, a gente entrando na lição propriamente dita, né? A gente vai ver na introdução a responsabilidade de andar em boas obras, ser um agente abençoador, perseverar em fazer o bem, com a motivação correta, o amor e ao próximo e a Deus. E aqui eu destaco para os irmãos o perseverar em fazer boas obras. Muitas pessoas um dia faz, 2 dias faz, mas o que acontece? Quando não recebe nada em troca, ele para de ajudar. Isso não pode acontecer. Se você for ver Jesus, os 3 anos que ele ficou nessa terra fazendo a obra, você não vê ele receber recompensa. Raramente alguém retornou alguma coisa para Jesus. Mas ele fez porque ele sabia que tinha que fazer, ele perseverava em fazer o bem e a recompensa dele veio no céu, meu. Veio lá na glória. É isso que a gente precisa entender. Eu ajudo, eu faço, não para que aquela pessoa depois me dê de volta, não porque aquela pessoa depois possa me dar, mas é porque a Deus que está vendo poder me recompensar, ou aqui na terra, se ele quiser, ou lá no céu, na vida eterna, com os galardões. Então a gente faz pela motivação, não fazer para receber amanhã, mas fazer por amor a Deus e fazer em amor ao próximo. Que aí você vai estar fazendo na motivação certa e o Senhor, na hora que você passar um sufoco, Ele também vai te ajudar e levantar pessoas para nos ajudar também. Então destaque isso para o seu aluno. Temos que fazer movidos pelo amor e não para aparecer, não para ter destaque, não para dizer que fui eu que ajudei. Faça o que tua mão direita faz, a esquerda não saiba. Quem ajuda, quem se compadece, não acende holofote para ele, meu. Ele vai, ajuda ali, fica tranquilo, e aquela pessoa que recebeu ajuda sabe, e ele segue a vida e não toca trombone para ele não. Por quê? Ele faz pela motivação do amor a Deus e amor ao próximo. Então, destaque isso para os teus alunos e lembre-se da passagem que Deus fala para Abraão. Abraão, seja você uma bênção. Se te ajudarem, se não ajudarem, seja você uma benção. O resto eu cuido. Se te abençoar, eu vou abençoar. Se amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Mas é comigo. Você seja uma benção. Seja uma benção para quem tiver que ser. Para o inimigo, para o amigo, para quem está perto, para quem está longe. Se você pode ajudar, ajude. Seja uma benção na vida de alguém. Então, destaque isso para o seu aluno. Capítulo 1. Nós vamos falar sobre a benevolência de Deus. Benevolência é socorrer o necessitado, é ajudar, é estar pronto ali para levar um alento. O sistema mundano nos dias de hoje, ele vai falar o quê? Que as pessoas honram quem honra, né? Dá a quem pode te recompensar. Ajuda o rico, que o rico vai te dar. Ajuda alguém que ele vai te recompensar. Quando na verdade Deus se agrada de quê? Que você ajude quem não pode te recompensar. Esse é o mistério. Você vai ajudar e aquela pessoa nunca vai poder te dar de volta. Ela não tem condições de te recompensar aquilo que você fez. Mas você, por amor a Deus e ao próximo, que é aquela pessoa, você ajudou. Essa é a benevolência do Senhor. Esse é o amor, esse é o principal. Deus nos amou sem a gente ter condições de fazer nada por Ele de retorno. Deus nos amou quando a gente estava podre, quando a gente estava no pecado, e enviou o melhor que Ele tinha. Seu Filho amado Jesus se esvaziou e veio nos salvar por amor. Não ficou esperando recompensa nossa. Que daremos ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem nos feito. Não temos como recompensá-lo, mas Ele tem como nos abençoar e nos abençoa para que a gente possa abençoar o próximo também. Então esse é o princípio. A benevolência é ajudar quem não pode nos ajudar. Porque você ajudar quem ajuda, o teu amigo, quem está ali próximo, é muito fácil. Mas você ajudar quem não conhece, quem não pode te recompensar, esse é o que faz a diferença, né? E aí a gente entra no tópico 1.1, Deus abençoa o abençoador. Jesus nos ensinou que abençoar o próximo é uma prática importante, embora eles não tenham como nos recompensar. O Senhor promete que seremos recompensados aonde? Na ressurreição do justo, meu irmão. Aqui a gente precisa entender.
Não é o princípio ajudar para poder receber recompensa. É ajudar para que você possa ajudar alguém a cumprir o mandamento do Senhor, e Deus que te vê no oculto, Ele te recompensará. Ou aqui na terra também, mas com certeza lá no céu, na ressurreição, você será recompensado. Esse é o princípio do salvo. Ele quer ajudar porque ele recebeu a salvação, ele recebeu um presente de Deus e ele quer que esse presente passe para todas as pessoas. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Então você ajuda sem aquela pessoa ter como te recompensar. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Então destaque isso para o seu aluno, né? E a gente ainda lembra do que fala Tiago: quem pode ajudar e não ajuda, comete pecado. Então destaque isso para o seu aluno. Louvável é quando empregamos o dinheiro para servir a Deus e ajudar ao próximo, nos tornando pessoas abençoadas pelo Altíssimo. É isso que Deus nos dá riqueza, para isso que Deus nos dá um salário, para isso é que Deus nos abençoa, para que a gente ajude ao próximo. Aquele que pega e guarda, aquele que pega e retém, ele perde mais do que tem. A Bíblia vai dizer que você tem que ter prazer. Aquele que reparte, aquele que rega é regado também. Aquele que reparte, recebe também. Então, a gente tem que usar tudo que Deus nos deu para ajudar o próximo. Tem pessoa que recebe o que Deus deu, guarda, retém, não ajuda e ainda gasta em coisas que Deus não aprova. Então, destaque isso para o seu aluno. Nós receberemos louvor de Deus quando usarmos os nossos bens para servir a Deus e a sua obra. Então a gente precisa usar o que Deus nos dá para ajudar o nosso próximo e tornar assim Deus poder nos abençoar, porque quem dá, recebe, meu irmão. É melhor dar do que receber. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.2, ele vai falar sobre socorrendo o aflito. Benevolência é a qualidade de quem demonstra afeto e estima pelo outro. Essa característica deve estar presente na vida do cristão. A alma generosa, ela engorda, e o que regar também será regado. A gente precisa ser socorro. Deus falou para a gente ser bênção. Nós precisamos ser fonte ao invés de dreno, meu. Nós precisamos ter esse cuidado de ter a benevolência. Você sabe que aquela pessoa está aflita, você buscou a informação, você conhece aquela situação, socorra com aquilo que você pode, meu. Às vezes você não vai ter o socorro direto, mas você tem alguém que você sabe que pode socorrer. Então uma influência, um aviso, tudo isso ajuda a socorrer o aflito. Então, muitas das vezes, você não tem como fazer, mas você sabe que alguém pode. Então, você leva a informação para que o socorro venha, meu. Tenha generosidade. A pessoa que dá, recebe muito mais em retorno. É isso que a Bíblia nos orienta. A gente precisa socorrer o aflito. Lembra da parábola do bom samaritano? O socorro veio de quem eles menos esperavam, mas veio o socorro de alguém e Deus abençoou aquela pessoa também. Lembra dessa parábola, né? A alma generosa, aquele homem se compadeceu e socorreu alguém que ele não tinha nem ligação e não tinha nenhum tipo de compromisso para ajudar aquela pessoa. Mas ele viu ele no perigo, ele viu em situação difícil, ele socorreu o aflito no momento da angústia dele ali, e com certeza Deus foi abençoador e abençoou a vida daquele moço. No tópico 1.3 ele vai falar: Deus não se esquece dos que socorrem ao próximo. Então lembre-se disso, meu. Você quer uma poupança no céu, você quer ter recompensa do céu, socorra o aflito, ajude como o bom samaritano fez. Talvez você ajuda hoje e não receba nada hoje, mas daqui 10, 15, 20 anos, aquela pessoa que você socorreu, pode ser que ela venha te socorrer também. Daqui 10, 15 anos, alguém pode te socorrer também, porque no céu não há amnésia. No céu, Deus não esquece nada. Tudo que a gente faz está anotado, está escrito, todo socorro está lá, e Deus, na hora certa, vai nos recompensar. Isso que Eclesiastes vai falar: lança sobre as águas teu pão, que depois de muito o encontrarás.
Hoje você ajuda, amanhã você pode ser ajudado. A vida é cíclica, a vida é uma onda, hoje ela vai, amanhã ela volta, hoje você está por cima, amanhã está por baixo. Então lembre-se disso, meu. Acumule riquezas no céu, acumule recompensas no céu, faça o bem, socorra o aflito, se compadeça, e tudo vai ficar anotadinho lá. E o dia que você tiver aflito, o dia que você tiver necessidade, alguém terá compaixão e misericórdia de você, porque Deus providenciará o socorro para você que um dia foi socorro para alguém. É assim que funciona, e guarde isso, destaque isso para o seu aluno. A gente fecha aqui o capítulo 1, onde nós falamos sobre benevolência de Deus, o Deus abençoando quem abençoa, socorrendo o aflito, e Deus não se esquece daqueles que são misericordiosos, daqueles que socorrem o próximo. Então destaque isso para o seu aluno. Toda ação mesmo tem uma reação, toda ação benevolência, né? Toda ação de bondade em algum momento vai gerar uma recompensa que um dia você talvez nem lembre, mas alguém vai lembrar e vai te socorrer também. Então destaque isso para o seu aluno. No capítulo 2 vai falar, abençoando para ser abençoado. Deus se alegra com o crente que abençoa o irmão e demonstra amor pelos mesmos favorecidos. Por quê? Porque essas atitudes honram a Deus. Então, quando a gente socorre, quando a gente se compadece, nós estamos honrando ao Senhor. Então, muitas pessoas não esquecem disso. Quer honrar a Deus cantando, quer honrar a Deus pregando, quer honrar a Deus indo para a igreja, mas esquece que a maior honra é quando a gente cuida da criação do Senhor, que a coroa é o próximo. Quando você ama o próximo, aí você está honrando. Quando você honra o próximo, quando você cuida do próximo sem ninguém ver, sem ninguém saber, você será recompensado e você está honrando ao Senhor. Lembre-se disso, ajudar é um privilégio para quem ajuda. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Lembre-se disso, meu. Então destaque isso para o seu aluno. Abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo. A caminhada do Senhor nessa terra foi sempre abençoar. E lá no céu, quando ele se esvaziou da sua glória e veio para a terra para nos salvar, foi a maior bênção para nossas vidas. Ele nos abençoou sem a gente poder recompensar, ele nos abençoou na gente estando morto no pecado, ele nos abençoou a gente estando destituído da glória de Deus, e ele veio, nos ajudou, nos socorreu e nos salvou, meu irmão. É o maior exemplo. Então, toda vez que tu fizer uma bênção, toda vez que você abençoar, socorrer, seja com um copo d'água, seja com dinheiro, seja com comida, com um abraço, com uma palavra, com uma companhia, meu irmão, você está fazendo o que Cristo fez. Você está sendo o pequeno Cristo. Que cristão quer dizer pequeno Cristo. Está vivendo como mestre. Então ajude. Tenha isso em mente. Procure saber, meu. Se você entendesse como isso aqui é grande no céu, como você vai ter recompensa, como Deus se agrada quando a gente socorre, você iria buscar pessoas para socorrer. Não ia esperar a notícia chegar, não. Você ia ter o cuidado de ir na casa, ali na igreja, e procurar saber, tem alguém passando fome? Tem alguém sem emprego? Tem alguém precisando disso? Tem alguém precisando daquilo? Você ia buscar informação, porque você sabe que é um privilégio ajudar ao próximo. E aí você ia saber que no céu você está acumulando riqueza, você está acumulando bênçãos, porque está fazendo como Cristo, meu irmão. Né? Jesus, ele não andava à toa, não. Ele sabia para onde ia, porque ele sabia que lá ia ter alguém para ajudar. Ele sabia que ali ia ter alguém para poder socorrer. Até na passagem da multiplicação dos pães, você vai ver que Jesus olha e diz, não pode despedir eles não, eles vão desfalecer, eles estão com fome, é longe, dá comida para eles. Foi o Senhor que viu a necessidade. Foi o Senhor que se preocupou em saber que eles não teriam condições de voltar para sua casa por causa da fome. Então, Jesus, ele nos ensina que nós devemos procurar saber, ter interesse pelas pessoas para saber se ela está passando uma necessidade, para que você seja o socorro bem presente na hora da angústia. Se o nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia, eu também posso ser, meu irmão. Deus pode me usar para socorrer bem na hora da angústia o meu irmão.
Mas se eu me esconder como o pessoal fazia na época do profeta Isaías, como é que eu vou socorrer? Então, se a gente entendesse que ajudar o próximo é se assemelhar a Cristo, você ia procurar saber se tem alguém que você pode estender a mão para que você seja cada dia mais parecido com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então assim a gente vai fazer e assim a gente tem que continuar fazendo. Desperte isso no seu aluno para que ele volte a ter essa fome, essa sede de saber se tem alguém para ajudar, porque é um privilégio a gente ajudar pela motivação de amar o nosso Deus e saber que Ele nos recompensará. Que você ajuda o próximo, empresta para Deus, meu irmão, e o próprio Deus vai nos pagar. Então, destaque isso para o seu aluno. Depois, no tópico 2.2, ser de imitador de Cristo, é a mesma coisa que a gente já falou. Quando a gente ajuda, se assemelha com Ele, imita Ele, segue as pisadas dele, vai fazer como o mestre fez, nós somos discípulos, temos que fazer igual a Ele. Então, hoje em dia, nós precisamos ter esse destaque. Hoje em dia, nós precisamos voltar a procurar saber se tem alguma coisa que a gente possa fazer. Lembra do profeta Eliseu, meu? O profeta Eliseu fez exatamente isso. A viúva, aquela moça, a sunamita, ajudou ele, preparou o quartinho para socorrer ele, para abençoar ele na caminhada. E o que ele fez? Vê aí se ela precisa de alguma coisa. Vê aí o que eu posso ajudar para recompensar. Olha aí, mano. Então, se você vê, olha só que situação. Você vê e procurar saber do teu irmão que ele precisa para tu ajudar. O Senhor que sabe de todas as coisas, sabe a tua necessidade, Ele vai ver e vai te socorrer também. Foi isso que Eliseu fez. Eliseu representava o Senhor na terra, o próprio Deus. Então, quando aquela moça estendeu a mão para Eliseu, aquilo ali gerou uma reação em Eliseu para que ele soubesse, vê aí o que ela precisa. A mulher era abastada de tudo, mas tinha uma situação que ela não podia ter, tinha uma pontinha, tinha uma frustração, tinha um socorro que ela necessitava. E Eliseu descobriu, procurou saber e atuou exatamente onde aquela mulher precisava, porque é assim que Deus faz. Ele nos recompensa justamente aonde você mais precisa, aonde tu mais tem necessidade, mas aquilo foi uma reação à ação do que a mulher teve de ajudar ele. Então, se você tiver a ação de ajudar o teu irmão, procurar saber, tiver interesse, do céu vai reagir a teu favor também e vai te ajudar justamente aonde você mais precisa, que às vezes ninguém sabe, mas o Senhor sabe aonde precisa te ajudar e Ele vai te socorrer em recompensa, porque você honrou ao Senhor ajudando o teu irmão. Esse é o princípio, assim funciona. Então destaque para o seu aluno, para que ele venha poder aprender e fazer como um bom mordomo do Senhor, ajudar aqueles que são necessitados, amém? No tópico 2.3 vai falar uma atitude que agrada a Deus, né? Então a gente abençoar o nosso irmão, a gente vai imitar a Deus, a gente vai se assemelhar a Jesus e é uma atitude que agrada ao Senhor, é a gente ajudar ao próximo, porque Deus ele gosta de nos socorrer, ele gosta de nos ajudar, ele é o socorro bem presente na hora da angústia, meu irmão. Então a gente precisa ser o socorro bem presente na hora da angústia do nosso irmão também. Então, destaque isso para o seu aluno. E aqui eu puxo uma seta, né, um destaque maior aqui para os irmãos destacar com seus alunos, que aqui é o princípio de quê? De você se colocar no lugar do outro para você ter a urgência de ajudar aquela pessoa na hora no socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, nós temos que nos colocar no lugar do próximo. A notícia chega, o problema vem, você não pode falar, mês que vem eu vejo, quando tiver um tempinho eu olho. Não, meu irmão, ajudar o aflito é urgente. Imagina o bom samaritano falando, deixa ele cair daí, eu vou viajar lá, quando eu voltar da viagem, eu resolvo aqui com ele. Não, o cara precisava na hora, a gente precisa ter urgência. Mas para que eu possa ter urgência para socorrer, eu preciso me colocar no lugar do outro. Essa é a empatia, é a capacidade de sentir a dor do outro e assim ter urgência, porque você vai ver aquela pessoa passando a necessidade, vai se colocar no lugar dela e vai dizer, se fosse eu queria para agora, eu queria para hoje, e aí você vai socorrer com urgência e resolver o problema daquela pessoa. Essa é a atitude
que agrada a Deus. Não se esconde não, não finge que não está vendo não, para ver se alguém vê, para ver se alguém faz primeiro. Se você sabe, se você viu, se você descobriu, se coloca no lugar do outro e vai com urgência socorrer ali, na hora, quando puder, para aquela pessoa poder receber ali o socorro bem presente na hora da angústia e você poder agradar ao Senhor. Destaque isso para o seu aluno. Capítulo 3, meu irmão, já estamos finalizando, nós vamos auxiliando o próximo. É ter a alegria, a sua alegria ser maior em ajudar do que em receber, meu irmão. É ter mais alegria em dar do que receber. Esse é o princípio da ajuda, é o princípio cristão. Quando você conseguir se alegrar mais em dar do que receber, você vai entender que está fazendo a obra, está imitando ao Senhor. Isso é o que nós precisamos entender. No tópico 3.1 ele vai falar cuidando dos mais próximos. Então a gente tem que entender também que existem as pessoas da nossa família, as pessoas que estão da nossa igreja, que estão mais próximos de nós, que a gente pode socorrer. Muitas das vezes a pessoa até socorre, mas não vê os que estão próximos. E Paulo vai orientar Timóteo que temos que ajudar os domésticos da fé, aqueles que estão na nossa família, porque se alguém não ajuda, não cuida da sua família, está negando a fé e é pior do que o infiel. Então, muitas das vezes a pessoa ajuda lá fora, participa de quentinha para as pessoas que estão sem teto, sem casa, mas dentro de casa tem um primo que está no sufoco. Dentro de casa tem uma tia, tem uma irmã, um cunhado, um sobrinho. Dentro da casa passando por necessidade, mas você não procura saber. Ajuda o que está lá fora, mas o que está dentro não ajuda. Às vezes a pessoa dá dinheiro, né, oferta, para ajudar o missionário lá em Portugal, mas às vezes tem um irmão dele aqui do lado, na rua, na esquina, ou que está próximo, na mesma igreja, e ele não abre a mão. Então a gente precisa entender que temos que ajudar as pessoas sim, mas precisamos entender que a ajuda vem daqui para fora, de dentro para fora, dos mais próximos, dos mais distantes. Então a nossa prioridade é para quem está mais próximo de nós. Destaque isso para o seu aluno. Às vezes é na sua família, às vezes é na sua congregação, e às vezes você ajuda um monte de pessoa, mas dentro ali, pertinho, tu não estendeu a mão porque não procurou saber. Então, aqui ele vai destacar que temos que ajudar as pessoas que estão mais próximos de nós, que é a nossa família e os da nossa congregação, os domésticos da fé. E aí depois você socorre todo mundo aqui, você consegue socorrer os que estão mais distantes lá também. Destaque aí para o seu aluno. No tópico 3.d faz de coração e de olhos abertos, né? Então a gente ajuda a pessoa de coração, né? Pela boa intenção, pelo amor. Mais uma vez ele falando sobre a motivação. É de coração, é de boa vontade, né? E de olhos abertos. É o que eu falei lá no início. É você procurar saber, olhos abertos mesmo. Olhar a situação, ver o teu irmão, se ele está chegando, se ele não está indo na igreja, se ele está com condições, se você soube de alguma coisa. É o olho aberto, é buscar saber, é conhecer, não é fazer fofoca não, meu irmão. É poder conhecer o teu irmão que está próximo, procurar saber se é uma pessoa atenta, próxima para poder socorrer. Coração e olhos abertos. Não é socorrer quando faz campanha para você aparecer no meio de todo mundo socorrendo, não. É de coração, é escondido, é no oculto. É a mão esquerda não sabe o que a direita faz. Olho aberto, saber aí, ir na intimidade, procurar. Meu irmão, eu soube disso, tu tá passando alguma necessidade, eu soube que tu aconteceu, você tá precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar, eu cheguei aqui, já trouxe uma situação, olhos abertos, coração aberto, é assim que o crente faz, coração generoso, meu irmão. Generosidade é isso, é buscar por alguém que eu possa socorrer. Destaque isso para o seu aluno. Seja generoso, meu. Procure saber, procure observar. Hoje em dia é tudo espalhado, é tudo, todo mundo sabe de tudo, é tudo rede social. A notícia chega, meu irmão. A notícia chega, ó, fulano perdeu o emprego, fulano perdeu a esposa, fulano morreu, fulano aconteceu alguma coisa. As notícias chegam rápido. E muitas das vezes a gente precisa saber. Meu irmão,
tô levando meu parente aqui para o hospital, pode orar? Posso, vamos orar. Ó, saí do hospital. Meu irmão, e aí? Qual foi a receita? O médico passou a receita, você tem o dinheiro para comprar? O médico te deu o remédio aí? O que precisa? Ele já foi socorrido pelo médico, mas eu de olho aberto, eu vou saber se eu posso ajudar com mais alguma coisa, tá, meu irmão? Porque às vezes a gente só tem essa mania de orar. Ah, vamos orar. Orar é bom? Sim, é, mas precisa de atitude concreta também. Sabe, hoje em dia muito distanciamento, muito friamento, é tudo, vou orar, Deus está no controle, meu irmão, Deus está dando vitória, Deus te abençoe, tchau. E nas atitudes concretas, de olho aberto para fazer a generosidade, cadê? A gente precisa entender, procurar saber. Meu irmão, perdeu o emprego, como é que tá a tua conta de luz? Como é que tá a tua conta d'água? Tá cortando? Tem pago? Pagou? Vai, fala comigo, como é que tá a situação aí? Tem carne na geladeira, tu recebeu a cesta básica, mas tem gás para fazer a comida? Tem água para poder cozinhar? Tudo isso a gente tem que fazer porque é o olho aberto, meu irmão. Coração generoso. Então destaque isso para o seu aluno. Não vamos ficar na superficialidade da religiosidade, só de dizer que vai ajudar, que estamos em oração, que é isso, que é aquilo. Procure fazer o a mais, meu irmão. Procure saber o a mais, se a pessoa está numa situação que tu pode ajudar melhor. Esse é o que compadece, esse é o que tem compaixão. Veja a parábola do bom samaritano, sempre em voga aqui entre nós, nesse tema. O homem ajudou, botou o que estava ali quase morto no cavalo, levou nas costas, botou na estalagem, ele já podia virar as costas e ir embora. Já te socorri, já te larguei aí no hospital, agora está contigo. O que ele fez? Não, meu. Ele socorreu, tirou o cara do chão, trocou o caminho dele, voltou na estalagem, botou o doente lá e disse pro dono, tá aqui o dinheiro pro sustento dele e se faltar alguma coisa na volta eu completo. Ele fez o socorro completo, o socorro bem presente na hora da angústia. E às vezes a gente na igreja, como cristão, só faz o primeiro passo. Oramos, demos uma bolsa de compra, deu uma roupa, mas e o resto, meu irmão? E o gás, e a luz, e a água, e a casa, e o emprego, e o socorro, e o abraço? Cadê? Cadê a generosidade para completar a obra? É isso que ele está falando aqui, de corações e olhos abertos. Então é isso que agrada ao Senhor, o coração generoso que procura socorrer em todas as aspectos, em todas as pontas. Você procura reverter o quadro que aquela pessoa está passando. E sim que Jesus fazia, era assim que Jesus dava, ele fazia completo, meu irmão. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 3.3, empatia, um sentimento nobre. Esse aqui é o ponto. Destaque para o seu aluno. Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sentir a urgência do outro, se preocupar com o outro e poder reverter o quadro que o outro está passando. Esse é o ponto. Reversão, colocar a pessoa de volta em condições de caminhar sozinho. Não é simplesmente tirar daqui e jogar ali, não. É colocar a pessoa em condições. Foi o que o bom samaritano fez. Tirou a pessoa da quase morte, do chão, do laço, do lago ali, do sofrimento e botou ele em pé de novo para ele poder caminhar. Tirou ele da quase morte e botou ele na vida. É assim que Jesus fez conosco. Nos lavou, nos limpou e nos botou em pé de novo para que a gente pudesse caminhar. É assim que nós temos que fazer. Empatia. Não adianta você socorrer por um dia. A vida do homem não é um dia só, meu irmão. Empatia, procurar saber, se eu estivesse passando por isso, o que eu ia querer, qual era a situação, o que eu ia precisar. Então a gente tenta levar um socorro que reverta o quadro e não um socorro só para paliativo, que depois a pessoa vai passar pela mesma situação de novo e aí eles viram as costas e dizem, eu já ajudei, então estou liberado, eu já dei. Não, você tem que sustentar, corrigir, ajudar, socorrer, até reverter o quadro e aquela pessoa conseguir caminhar sozinho. Não precisamos mais mesmo só buscar bênção. Nós precisamos ser uma bênção.
quando você for uma bênção, as bênçãos chegarão sobre a sua vida também. Esse é o ponto, é isso que o cristão tem que ser. Ser tu uma bênção. Abraão, seja você uma bênção. O restante eu dou, o restante eu cuido. Que você vai ser uma bênção e depois eu vou te abençoando também. Se a gente for uma bênção, com certeza as bênçãos chegarão a nós. Então, se coloque no lugar do outro, meu. Pense tudo que o outro passou e aonde você pode ajudar para reverter o quadro. A palavra aqui é reversão. Não é ajudar para poder passar um minuto, não. É aquela história. Ao invés de dar o peixe, dê a forma de pescar. Dê o peixe, coloca a pessoa em pé de novo e depois ensina como ela pesca para ela poder segurar e caminhar e um dia ela também ajudar alguém. Então, essa é a empatia, se colocar e ver todos os pontos, todos os aspectos que estão envolvendo aquela pessoa para que você possa corrigir e reverter o quadro dela. Nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração do necessitado. Amém? Glória a Deus por isso, Deus abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.